Olá, bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas! Bora chegar para o nosso bate-papo matinal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vou enviando aqui a setinha. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, curioso, sobre o Natal. Todo mundo animado aí para o Natal? Já tá chegando, né? Quem acha que o ano passou rápido, escreve aqui. Porque pra mim, voou. Passou muito rápido, né, gente? Muito rápido mesmo. Bom dia, Lelete. Bom dia, Denise. Bom dia, Samuca. Que bom estar com vocês. Bom dia, Daniele. Tudo bem, gente? Gente, hoje nós vamos falar sobre um dos símbolos, né? Um dos maiores símbolos do Natal, que é o Papai Noel, né? Vamos trazer um pouco de como essa história começou. Eu gosto muito de histórias, as histórias enriquecem o nosso repertório, né? E saber o porquê, né? Porque nada acontece assim, nada aparece num símbolo, ele não aparece assim gratuitamente, fortuitamente, ele é construído, né? Primeiro no nosso inconsciente, nossa tela mental, né? E depois ele vai sendo trazido, né? Mas sempre tem algo que aconteceu antes, né? E com o símbolo aí do Papai Noel não é diferente, né? Tem algumas histórias sobre como começou a questão da roupa vermelha, mas hoje nós vamos trazer a história de São Nicolau, né? São Nicolau, que é considerado um santo pela Igreja Católica, e lá atrás, em 270 depois de Cristo, ele era uma criança, né? E ele ficou órfão de pai e de mãe. Mas a família com muito poder aquisitivo, né? Muito rica. E mesmo, né, ele tão jovem, o que ele decide? Ele decide partilhar aquela riqueza que ele tinha, né? Ele não quis ficar só para ele toda aquela riqueza, e ele sai, né, pelo mundo distribuindo a sua riqueza, auxiliando os pobres. Olha que história só por si, né? Essa história tinha que ganhar essa notoriedade mesmo até os nossos tempos, só que a gente não sabe, né, de onde surgiu a história do Papai Noel. Não é assim que ele dá presentes para todas as crianças, que ele não esquece de ninguém. Não tem uma música que fala isso, que o Papai Noel não se esquece, né? E isso veio por São Nicolau, através de São Nicolau, que distribuía a riqueza dele. André, o que isso tem a ver conosco hoje, né? Tem a ver, gente, duas coisas. A primeira é para a gente ter cuidado com as histórias, né, que a gente ouve. Eu vou falar mais um pouquinho, tá, da história de São Nicolau, mas só para fazer aqui um pequeno parágrafo aqui, para a gente pensar um pouco nas histórias que a gente ouve, porque às vezes a gente ouve histórias difíceis sobre a nossa vida, sobre a nossa ancestralidade, e a gente se fixa nessa história, né? A gente pode olhar para a história de São Nicolau e falar assim: nossa, coitado, ele ficou órfão, é ainda criança. E a gente não vai olhar para a beleza que ele fez ao compartilhar, né, a sua riqueza com o mundo, né, em sair pelo mundo, fazendo uma grande missão que foi tão grande para a época que o tornou um santo, né, que o beatificou, e depois ele conseguiu esse título de santo. Quer dizer, é uma alma diferenciada, né? Mas às vezes a gente faz isso com a nossa própria história. A gente olha para a dor, a gente olha ali para o que foi difícil, e a gente não conecta com o que foi possível e o que foi feito daquela dor. Porque se nós estamos aqui ouvindo, né, essa live, estamos aqui juntos, é porque algo teve força, né? A nossa vida teve força mesmo dentro de um sistema familiar, às vezes difícil, às vezes com pais disfuncionais, né? Às vezes os nossos pais não estavam juntos quando a gente nasceu, mas ainda assim o que a gente recebeu
nos deu a força para que a gente ficasse na vida, né? Então, as histórias, elas nos ajudam a olhar para a nossa própria história e a ressignificar. Às vezes eu falo de ressignificar histórias, as pessoas falam assim comigo: Andréia, mas como é possível ressignificar a minha história? Mudar o parâmetro. Às vezes a gente olha pelo parâmetro mais cruel, mais duro, mais carrasco da nossa própria história, né? E isso traz uma energia muito densa para a nossa vida, né? Tudo, gente, são histórias, né? Quando a gente vai levantar de manhã e a gente vai escolher ir para o trabalho ou falar, hoje eu não vou, né? E eu vou ter que contar uma história para mim. Bom dia, Leila. Eu vou ter que contar uma história para mim, né? Tudo são escolhas, e as escolhas, por trás das escolhas, a gente tem uma racionalização. Então a gente tem uma história, né? Então é importante a gente prestar atenção em quais histórias que eu tô contando para mim, quais histórias que estão baseando as minhas crenças, são histórias que estão me levando para onde, né? Essas histórias que eu tô contando para mim, elas estão me levando para mais perto do meu objetivo ou cada vez para mais longe, né? Aí você pode falar assim, André, então eu vou refazer a minha história baseado numa mentira? Não, gente, não é isso. A proposta aqui não é essa, de você refazer a sua história. Ei, Pamela, bom dia, baseada na mentira. É óbvio que não, né? Isso não se sustenta, né? Como dizia minha mãe, a mentira tem pernas curtas, mas olhando pelo viés, né, de talvez alguém que esteja fora da sua história, né? Talvez se você me contar a sua história, eu vou te falar assim, nossa, isso. Talvez a gente precisa de um olhar estrangeiro, né? E não quer dizer que a gente tem que sair contando para os outros a nossa história e pedindo que o outro a ressignifique. O olhar estrangeiro é o nosso próprio olhar. Nós podemos ter esse olhar estrangeiro, sim, de afastar, olhar como observador, olhar os pontos da nossa história que houveram dificuldades, porque eu não conheço aqui na Terra uma pessoa que está encarnada que não teve dificuldade na história, né? Se a gente for olhar a própria história do Cristo, os pais dele estavam fugindo quando ele nasceu, né? Eles não tiveram o Cristo num berço de ouro, né? Ele foi colocado numa manjedoura com animais, no meio de animais, né? E eu não estou desprezando os animais não, tá, gente? São companhias maravilhosas, mas eles estavam em fuga. Eles estavam correndo, o Cristo corria o risco, né? Naquela época eles estavam matando as crianças. Eles achavam, né, que ia vir um grande Senhor que ia requisitar, que ia querer conquistar, que ia querer o reino. Então, né, a alta hierarquia, a alta cúpula da época se sentiu amedrontada com a vinda do Cristo. E aí, vamos matar, vamos cortar o mal pela raiz, vamos matar as crianças. Quantos inocentes, quanto sangue não foi derramado, né? Mas ainda assim a gente sabe da história do Cristo, que é uma história de vitória. Apesar dessas dificuldades, apesar de ter perdido o pai cedo também, ainda assim é uma história de superação. É nesse sentido que eu gostaria de pedir que vocês olhassem para a sua história, né? Todos nós temos aí noites escuras, dias difíceis, mas qual é a história que a gente está pegando? Só na noite escura ou quando o dia raiou, quando o dia clareou? O que a gente fez de bom, né? As nossas superações, né? O nosso ponto de equilíbrio, o nosso ponto de virada de chave, né? Será que isso a gente está trazendo também para o nosso íntimo? Será que a gente está sabendo olhar para os nossos traços fortes, né? Para a superação do nosso clã, do nosso sistema? Porque às vezes a gente fica hipnotizado pela dor, gente. E quando eu só olho para a dor, o universo vai falar assim, olha, você só olha para a dor, então eu vou te dar mais. É porque o universo é ruim? Não, é porque a gente vai receber do que a gente tem. Isso é bíblico, inclusive, né? Aquele mais será dado. Então, aquele que, né, que não tem menos será dado, porque só fica olhando para a falta. E aí a falta vai vir, porque é o que eu estou emanando, é o que eu estou vibrando, é onde eu estou me conectando, para onde eu estou olhando. Tudo que a gente olha cresce, né? Quando a gente foca numa coisa, essa coisa cresce. Então a gente precisa ter essa sabedoria, né, de olhar para
o que eu quero fazer, o que eu quero ter na minha vida, não para o que eu acho que está faltando, ou às vezes está faltando mesmo, mas se eu ficar hipnotizado, só impregnando disso, é mais disso que eu vou ter, né? Tem um ditado muito popular que todos vocês já devem ter ouvido, que o dono do boi é que engorda o gado. Por quê? Ficar olhando pro gado, vai fazer o gado engordar? Não, mas é prestando atenção, é vendo quais são as necessidades, né? O que aquele rebanho precisa. E é óbvio que isso é uma metáfora, porque eu acho que essa metáfora vale para todos os pontos da nossa vida, né? O que a gente foca, cresce, né? A gente coloca energia naquilo, então a tendência é de que cresça, né? Se eu foco na falta, eu vou ter acréscimo, né? Aquilo que mais vai ser acrescentado, aquilo que eu estou focando. Então, vamos focar. Bom dia, festa que faço, Madame Sophie, bom dia. Então, gente, nós estamos falando aqui de onde veio, né, o Papai Noel. E começamos falando de São Nicolau, né, que foi uma criança que ficou órfã de pai e de mãe, mas tinha muitas posses, né? A família dele tinha muitas posses, então ele ficou muito rico. E ele resolve sair pelo mundo distribuindo essa riqueza, né? Compartilhando com as pessoas. E tem duas partes dessa história, né, de São Nicolau que eu achei assim maravilhosas, assim, que me tocaram profundamente e que muitos das coisas, né, que a gente faz hoje em relação ao Natal, né, o sapatinho, a meia na janela, né, isso vem desse conto aí da vida de São Nicolau. Antigamente, né, todos sabem que as esposas, né, as noivas, os pais tinham que dar um dote para os noivos, né? As que não tinham dote, às vezes eram vendidas como escravas, porque elas não tinham como pagar ali para o noivo, para a família do noivo, o dote. E sabendo disso, né, São Nicolau, ele morou em Patara, né, uma cidade que hoje é da Turquia, né, e ele nasceu em 270 depois de Cristo. E ele fica consternado, né, com essa situação das três moças, que o pai era muito pobre, não tinha como pagar o dote, elas estavam quase sendo vendidas como escravas, porque se não tinha como pagar, então ia ser escrava, né, não ia ter um bom casamento. E o que ele faz? Ele coloca 3 sacos de ouro, né, 3 saquinhos com 3 dotes de ouro, e ele joga pela chaminé daquela casa para não constranger a família. Gente, olha que lindo, né? Para não constranger o pai dela, porque não poderia se aceitar, né, esse dote vindo assim de fora, de uma pessoa que não era da família. E ele joga pela chaminé da casa 3 saquinhos de ouro, e um desses sacos se abre. E uma das filhas tinha colocado meias para secar, né, ali na lareira, e aí caem moedas dentro da meia de uma das filhas. E então as 3 recebem, né, os 3 dotes e podem se casar, né, e são libertas aí, são livradas de serem vendidas como escravas, já que o pai não tinha como pagar o dote. Então isso ficou conhecido, tá? Isso tá na história, né, desse grande santo, e ele começou a ficar conhecido. Essa história começou a passar, porque querendo ou não as pessoas desconfiaram, né, que isso era uma bênção, né, do Nicolau, que na época não era santo ainda, ele estava vivo, né? E aí também, né, depois disso teve um outro milagre que foi atribuído a ele, né? Que aí ele já foi ficando mais famoso. Ele foi bispo, sabe? Ele chegou a ser bispo. Deixa eu ver aqui na cidade. Na capital da Turquia, né? Que hoje é Turquia. Ele foi bispo de Mira, tá? Que é a capital da Turquia hoje, né? E aí marinheiros estavam no mar e o mar estava muito revolto, né? E eles começaram a rezar, pedindo ajuda do Nicolau, pedindo ajuda. E conta-se, né, que Nicolau apareceu para eles, né, nesse barco,
e acalmou a tempestade. Então, esses marinheiros, quando voltaram para a terra, né, sãos e salvos, eles contaram essa história, que eles receberam a ajuda do Nicolau. E aí ele já estava, né, velho, já mais idoso e tal, quando ele foi nomeado bispo, né, pela Igreja Católica em Mira. Então ele ficou conhecido assim como esse bom velhinho, né? Esse velhinho que distribui riqueza, que salva as pessoas, né? Como o caso das moças de serem vendidas como escravas, né? Ali pagando dote para elas. E claro que ele fez muitas outras coisas com a fortuna dele, né? Ele distribuiu e ele foi viver uma vida eclesiástica mesmo, né? Então olha para vocês verem, né? Só que isso depois ele foi, né, foi canonizado, foi nomeado santo, né, São Nicolau. Inclusive o dia que celebra, né, na igreja, o dia de São Nicolau é o dia 6 de dezembro, né, tá muito pertinho do Natal. Mas isso, ele não ficou assim, né, como o Papai Noel. Em 1930, o marketing da Coca-Cola que reforçou, né, essa imagem do bom velhinho distribuindo presentes durante a noite de Natal. E isso colou porque é uma história que aquece os nossos corações, né, gente? Quem na infância não ficou esperando o Papai Noel chegar? Eu ficava, né? Eu colocava a meia na janela, eu mandava carta pro Papai Noel. Então eu acho que isso é muito gostoso na nossa infância, a gente ter esse lúdico, né, que vai vir um bom velhinho e trazer presentes. E até quase 9, 10 anos eu acreditava, né, nesse arquétipo, né, do Papai Noel. E recentemente eu fiquei sabendo dessa história de São Nicolau, e aquece meu coração até hoje, porque são histórias de amor, de superação, né? Ele poderia ter ficado revoltado porque tão jovem ele ficou órfão de pai e de mãe, mas ele quis fazer algo maior com a dor dele, né? E com a fortuna que ele herdou, né? Ele foi levar isso para as pessoas, né? E pode falar assim, André, mas então Papai Noel não, nós já somos adultos, a gente sabe que aquela figura, né, ela é uma metáfora mesmo, mas a gente pode ser o Papai Noel de nós mesmos ou do outro ali, né, levando algo bom, levando uma palavra. Alguém às vezes precisa de um dote, e o dote que às vezes que o outro precisa é só de um abraço, é de uma palavra carinhosa, né? Às vezes não é nada assim que a gente tem que fazer sacrifício para doar, né? Porque eu acho que para doar a gente tem que ter pra gente primeiro, né? Essa de desvestir um santo, né, para cobrir o outro, eu não acredito muito nisso. Eu acredito no equilíbrio da troca entre as relações. Mas às vezes um abraço, um afago, um apoio, né, é só o que a pessoa está precisando. Outro dia uma amiga me contou um caso e assim foi muito emblemático para mim, que ela estava sendo assaltada, olha para vocês verem. E aí o cara pediu dinheiro, ela foi bem daquela época que a gente tinha o Vale Transporte, né? Não sei se quem lembra disso. E ela pegou e entregou a carteirinha dela, a cartela dela de Vale Transporte. E aí depois ele foi, aí na hora que ele chegou no celular, falou: "Ah, não, meu celular não. Eu sou trabalhadora, eu sou batalhadora, eu tô assim assado", e começou a falar da vida dela para ele. Que isso, que ela achou um absurdo, agora você vai me tirar tudo. E aí ele começou a falar para ela da vida dele, por que ele tava daquele jeito, sabe? E aí, o que ele fez, gente? Onde que chegou? Ele devolveu tudo para ela. Olha que coisa, ele falou assim: "Nossa, você conversou comigo, eu só queria ser ouvido". E aí depois no final ela tava insistindo: "Não, o dinheiro você pode ficar. Não, o dinheiro toma aqui, toma que você vai precisar pra você comer alguma coisa e tal". Mas ficaram quase amigos. Então, essa minha amiga, ela foi, né, a Mamãe Noel para esse homem, porque ele precisava de ser visto, porque às vezes a gente vê uma pessoa maltrapilha e a gente não a vê, né? A gente passa assim, tá até esgueirando, passa no outro lado assim. Eu não tô falando que a gente tem que abraçar e tal, mas no caso dele, ele só queria ser visto, ele queria que um humano trocasse uma palavra com ele. E quando ela trocou, né, mesmo que ela foi falar: "Não, mas uai, não é possível", né? Ela achou ruim com ele, falou: "Agora você vai levar até meu celular, já te dei dinheiro, já te dei meu vale transporte e tal".
E aí, nessa fala, ele pôde falar o que ele estava sentindo, né? E aí ele devolveu tudo para ela e ficou só com o dinheiro porque ela insistiu muito. E ela falou que isso deve ter, vale transporte, deve ter uns 20 anos isso aí, né, gente? Porque depois foi o cartão e eram R$ 5, sabe? Ela falou que era o dinheiro que ela tava para pagar o estacionamento. E ela fez questão que ele ficasse com aquele valor para ele, né, jantar e tal. Mas o que fica aqui para nós? Que às vezes a gente pode, né, e deve levar algo bom para o outro e para nós primeiro, né, gente? Porque se eu não tenho algo bom em mim, como é que eu vou levar para o outro? Então presta atenção nas histórias, né, que te permeiam, que norteiam a sua vida, né? Agora é um bom momento para a gente ressignificar as histórias, né? Para a gente fazer como esse menino, que uma história de uma orfandade o levou a ir para a santidade, né? Porque ele hoje é um santo, ele é considerado um santo, São Nicolau, né? Ele fez do limão uma limonada, ele fez algo maior da vida dele. O que a gente está fazendo com as nossas vidas, né? Como que a gente se porta diante das dificuldades? Eu me apego à dor, eu destilo dor, ou eu transformo aquilo em amor para mim e para o outro, né? Porque com certeza ele viveu no amor. Porque quem não vive no amor não tem amor para dar, gente. Não tem, é impossível, né? Se ele tivesse tornado ali uma pessoa egoísta, né? Uma pessoa impregnada de dor, da cabeça aos pés, um órfão, um pobre coitado, ele não tinha feito o que ele fez e se tornado quem ele se tornou, né? Então, esse é o meu convite para cada um de vocês, né, no dia de hoje, que aproveitem aí essa proximidade do Natal, né, e vejam quem é o seu Papai Noel, se você é o seu Papai Noel ou sua Mamãe Noel para si mesmo, para si mesma, né, quais são as histórias que têm permeado sua vida e o que você faz de bom com as suas dores, né, como é que você as ressignifica e como que você pode santificar a sua existência, né? Sacralizar. E isso, gente, eu não tô falando pra gente ser santo igual São Nicolau, não, tá? Eu, pelo menos, estou bem longe dessa beatificação, dessa santificação. Talvez eu tenha que vir aí muitas vezes ainda para alcançar esse patamar. Eu não estou preocupada com isso. Mas eu estou preocupada em cumprir a minha própria missão, ser a pessoa que eu vim para ser, né? Ser a essência da Andréia. Ser a melhor Andréia que eu puder ser, né? Então é esse o convite aqui para hoje, né? Seja a melhor Madame Sophie, seja a melhor Terezinha, seja a melhor Pamela, né? A festa que faço, a Leila, Samuel, Denise, a Lelete, né? A Daniela. Então que cada um seja a sua melhor versão hoje, agora e sempre, que a gente coloque, né, o nosso serviço para esse mundo. Às vezes a gente não se coloca a serviço, né, para a gente e para o mundo. Às vezes a gente não se coloca no transbordo porque a gente acha que tem muito pouco para dar. Gente, não existe isso, né? Às vezes o que pra gente é óbvio, pro outro não é óbvio. Às vezes a nossa palavra pro outro vai ser uma palavra sagrada. Quantas vezes você já abriu a boca e falou alguma coisa, a pessoa falou assim, não, você salvou o meu dia, né? Você trouxe luz pro que eu precisava, era exatamente isso que eu precisava ouvir. Então que a gente não deixe de ser um instrumento da luz, né? Que a gente não acredite que a gente não possa fazer algo grandioso, que a gente não possa ter um dote secreto para o outro. Eu tenho certeza que você tem muitos dotes, né? E que a sua palavra para o outro, o seu apoio para o outro é luz, é bênção, né? E que assim a gente vá nos apoiando coletivamente para a gente fazer um mundo melhor, né? Às vezes a gente quer deixar um mundo melhor para os nossos filhos, que eles herdem um mundo melhor. Mas se os nossos filhos, né, no meu caso, os meus sobrinhos forem herdar um mundo melhor, eu tenho que fazer esse mundo agora, né? E é isso que eu convido cada um de vocês a fazerem, né? Vamos ser aí um pouquinho de São Nicolau, só um pouquinho, só o que a gente der conta, né, da mais alta e elevada forma. E esse pouquinho o convite aqui não é para que você tire a sua roupa, né, e dê para o outro. É para que você dê o que você tem de sobra. É para você dê o seu melhor, mas assim, aquilo que transborda em você, aquilo que você pode dar.
né? Amor, carinho, compreensão, uma palavra amiga, um apoio, né? Ou às vezes até algo material também, por que não, né? Então, fica aí esse convite. Espero que tenha feito sentido para vocês, né? Se vocês acharem interessante, dá uma lida na história de São Nicolau. Ele nasceu, a época que ele viveu foi 270 depois de Cristo, e onde hoje é chamado de Turquia, né? Vale a pena ler sobre ele e que você distribua muitos e muitos dotes secretos hoje, agora e sempre. Beijo, pessoas lindas. Muito, muito, muito obrigada pela companhia de vocês. Nos encontramos amanhã nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local.